Boa noite, pessoal. Tudo bem? Perdão aí os 2 minutinhos de atraso. Ei, que delícia! Mais uma live. Hoje a gente vai fazer uma entrevista. A gente vai conversar com a Beth sobre a história dela. Ela vai vir partilhar com vocês uma história de muita cura. Boas-vindas para quem tá chegando. Deixa eu ver aqui quem tá aqui com a gente. Tati, oi meu bem, Pri, oi lindona, Nai, tudo bem, Flor? Nízia, Ana T, que delícia. Só mulher aqui, gente? Oxi. Simbora, cadê esses homens? Ai, que delícia vocês aqui. Gratidão pela essa egrégora feminina por enquanto, né? Espero que em breve a gente tenha mais homens por aí. Amo vocês também, ô. Gratidão pela energia, Flor, que bom. Que bom a gente estar aqui juntinho. Daqui a pouco a Beth entra aí pra gente dar início. Mas pra contar um pouquinho pra vocês, né? O quadro da Beth é um quadro bem interessante, né? De muitas curas nos últimos tempos aí. Uma parte da trajetória dela foi comigo, mas ela também tem traçado uma trajetória interessante com outras pessoas que têm auxiliado na cura dela e outros métodos também. E ela vai contar um pouquinho sobre isso tudo, né? Então, vamos ver. Não sei se eu já convido ela aqui, apesar dela não estar na live. Vamos ver se a gente consegue. Ah, ela entrou! Foi só a gente falar de você, Betinha. Muito bom. Sara, delícia. Que bom. Que bom vocês aqui. Perdão aí, gente, o atraso de 2 minutos aqui, a internet não queria. Eu fiquei rodando, tipo, não abria a live de jeito nenhum. Aí eu falei, ih, será que vai dar treta? Mas abriu. Aí queria ver se vocês estão me ouvindo bem, pra gente fazer essa live gostosa, né? Hoje vai ser um bate-papo. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo te convidar, Flor. Enviei o convite. Vê se chegou aí. Vamos ver. Vou torcer pra eu conseguir te ver, porque tem live que eu não consigo ver outra pessoa. Quem tá aqui já sabe, né? Que às vezes o. Ai, de novo, eu não consigo te ver. Oxe, gente, esse Instagram tá uma coisa. Eu não consigo te ver, Flor, mas eu te ouço. Eu consigo ouvir que você entrou na live. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, estou te vendo. Dá pra me ver legal ou eu tenho que mexer minha câmera? Porque às vezes corta a nossa cara, né? Não, dá para ver legal, sim. Ah, então tá. Que bom, que delícia. Gratidão aí pela sua presença. A gente já tá, né? A gente já tá devendo essa live. Na verdade, eu já tava devendo esse convite há bastante tempo. E bem feliz aí da gente estar podendo partilhar esse momento juntas. Então, obrigada. Obrigada pela presença. Eu que E agradeço, bom, Eli. Boa noite. Eu fico muito grata por esse convite, por todo esse processo. Eu não sei se foi proposital ou não, né? Essa live ser marcada no dia 7 de dezembro, fazendo foi. aniversário de 1 ano que nós nos conhecemos. Estamos Foi nesse processo proposital. sob a sua mentoria e eu fico muito grata por isso. Gratidão, meu bem. Pois é, a gente tinha até antes, quando a Kizzy que me falou, ah, já tem 1 ano que a gente troca. E aí a gente tinha pensado em fazer uma live com ela, mas aí sentimos que fazia mais sentido fazer a tua live inicialmente, depois pensar na live com ela. Então, gratidão a vocês, né, por esse caminhar, que tem sido tão bonito. E, bom, pra gente dar pontapé, gente, eu fiz aqui já o nosso roteirinho, a Beth já sabe o nosso roteiro. E vou me apresentar, né? Eu sei que tem algumas pessoas novas aqui, então vou falar um pouquinho de mim, depois a Beth se apresenta, e aí a gente dá esse pontapé para ela começar a contar um pouco da jornada dela, né? Uma jornada de tanta cura. Mas, bom, meu nome é Elisa, as pessoas me conhecem mais como Eli. Sou naturopata, terapeuta naturopata, também sou sucoterapeuta, né? E trabalho mais com essa linha da desintoxicação, né? Então, faço atendimentos privados, faço vivências virtuais, vivências presenciais, né? Cada vez mais tentando expandir um pouco. E faz talvez uns 2, 3 meses, pode ser que seja um pouco mais,
eu voltei a focar em fazer mais lives, né? Que teve uma época que eu fazia muitas lives e depois eu dei uma interrompida. E desde, acho que até agosto, ou um pouco antes, eu voltei a fazer mais lives. E aí, enfim, tem sido super interessante sempre trazer alguém para conversar sobre um tema interessante. Eu acho que hoje é um tema especial, né? Porque é justamente uma história de muitas vitórias também, de muitos desafios, né? A história da Betinha. E é isso. Bom, queria agradecer a todos que estão por aqui. Vou passar a palavra para você, meu bem, para você se apresentar. E aí depois a gente dá início aí no tema, no bate-papo. Então, mais uma vez, oi Eli, oi pessoal. Eu sou Elizabeth. Eu fiz 60 anos agora no dia 12 de novembro, mês passado. E trabalhei por 30 anos na rede pública como professora. Me aposentei em julho de 2016. E até então eu me achava uma pessoa saudável, mas eu estava cada vez mais destruindo a minha saúde, sem perceber, né? Só focada assim na profissão. E sempre gostei muito da pesquisa de vídeos sobre alimentação, mas na verdade eu não mudava hábitos. Então, eu estava sedentária e uma alimentação que hoje tenho consciência disso, que era baseada em açúcares, glúten, leite e derivados. E o corpo começou a dar os seus sinais. Muito bom, meu bem. Gratidão aí por essa apresentação, né? Gratidão mais uma vez por se, né, dispor a contar um pouco mais da tua história. Então, para a gente dar pontapé, né, gente, para todos saberem, sempre sugiro quando a gente inicia uma live, quem tiver qualquer comentário, qualquer pergunta que vocês queiram que a gente consiga depois acompanhar, eu sempre sugiro que coloquem nesse balãozinho de interrogação aqui embaixo, porque às vezes o comentário aqui no chat a gente acaba, infelizmente, não conseguindo acessar depois, tá? Então, é isso. Então, vamos lá. Então, para iniciar, né, a gente lendo aqui as perguntinhas para a gente seguir o roteiro. Betinha, conta um pouco, né, dessa tua história, dessa linha temporal, dessas questões de saúde, principalmente de 2015 e 2016, né, quando você teve todos os seus diagnósticos. Conta mais para as pessoas um pouco dessa tua jornada. Então, Eli, em 2015, como eu já disse, né, que o corpo começou a dar alguns sinais, aí eu tive hemorragia uterina, né, causada por mioma, que depois, em 2016, foi retirado o meu útero. Comecei a sentir as minhas articulações doerem, fui no médico, estava com artrose. Falei, e aí, doutor? Ele falou assim, artrose é como cabelo branco, saiu e agora vai prosseguir assim. E, então, eu sentia muitas dores nos joelhos que foram se agravando. No tornozelo, lombar, ombro. Então, eu, de repente, isso foi em 2015, aí meu corpo, ele acho que estava com a imunidade baixa, porque eu tive uma dengue. Eu já estava tossindo antes da dengue, com muco. Aí eu tive a dengue e isso foi se agravando. Eu senti assim que eu não conseguia fazer uma respiração profunda. Minha respiração era curta e se eu forçasse aquilo doía. Aí foi surgindo assim essas e eu comecei assim a ganhar peso assustadoramente. Eu meço 1,54 m. Eu cheguei a pesar 92 quilos. Aí fui diagnosticada com, isso já em 2016, com pré-diabética, triglicérides muito alto, gordura no fígado e uma série de comorbidades assim que eu falei, meu Deus, veio assim, eu aposentei em julho e parece que eu recebi aquele pacote de doenças metabólicas
Minha pressão, que sempre era baixa, ou 12/8, ela começou a subir. Então, o médico me passou a losartana 50 miligramas. Aí, na segunda vez que eu tive com esse cardiologista, ele falou assim, olha, eu vou te passar um remedinho aqui, você está no limite aí, pré-diabética, eu já vou passar um remédio, um medicamento, para ver se não avança mais. E passou metformina 500 miligramas. Eu ainda peguei esses remédios, já estava com eles em mão, mas minha filha me ligou, a Catiele, né, farmacêutica, falou, mãe, a senhora é pré-diabética, a senhora não está diabética, ainda tem solução. A senhora opta, ou vai tomar remédio pro resto da sua vida, e se considerar, e vai ficar diabética mesmo, ou a senhora vai por via alimentação. Falei, mas eu tento e não estou conseguindo. Ela falou assim, não. Eu falei, se eu tomar o remédio, só para dar uma controlada e depois eu paro. Ela falou, não, não vai, não tem como esse caminho. A senhora tem que tomar um posicionamento na alimentação. Aí, nisso, ela contratou ainda uma nutricionista que me acompanhou online, né? E era da linha cartesiana e também pela minha força dos hábitos alimentares, eu não tive sucesso. Aí foi quando, novamente, a ação das minhas filhas começaram a propor e a quis ver ficar bem perto, jejum intermitente, uma alimentação mais nutritiva, à base de castanhas, tinha cozido sim, mas com mais ingestão de vegetais, frutas, e eu consegui com esse jejum intermitente, meio à força, eliminar 10 quilos. Fiquei contente, porque daí melhorou mais um pouco aquelas inflamações e tal, só que houve a recuperação desses quilos perdidos. Então, eu estava assim nesse processo aí em 2022, eu perdi meu esposo e nós fomos fazer, então, uma viagem de terapia para o Nordeste. Viajei por várias cidades ali do Nordeste e a última foi a Bahia. Lá conhecemos a Ana, o Arzé, a Amanda. E aí eu achei interessante, porque eu já tinha visto através da internet sobre alimentação viva, com a Fátima Alves, o SEMAV, umas palestras, né? Ela oferece uma palestra de 7 dias, e eu tinha participado, assistindo todas elas, e achei muito interessante. Mas uma coisa que você faz, Eli, que eu acho que é positivo, é essa organização dos grupos. Porque a pessoa sozinha, mesmo ele ouvindo, termina, se ele não tiver ali um acompanhamento. Aí, quando nós vimos o Arzelli, principalmente, assim, de perto, a Ana, eles fazendo aquela alimentação viva, à base de frutas, às vezes até a gente oferecia alguma coisa para ele, ele falava, não, eu não como salgado a essa hora. Então, aquilo me chamou a atenção. Nós fomos fazer um passeio e ele foi o motorista. Então, ele levou a gente e a Kizzy propôs de levar alguma coisa. Ele falou assim, não, pode deixar, vocês só pegam aí os utensílios que vocês vão utilizar, eu vou levar. Ele levou ali um quilo de polpa de manga, 1 quilo de polpa de graviola, muita banana, os baldinhos lá para lavar as mãos, tamborzinho com água e tal, e o liquidificador. Saiu na praça lá procurando uma tomada, encontrou, e o nosso almoço foi esse creme que ele fez, e foi, assim, maravilhoso. Aí foi quando nós falamos, eu falei para minha filha, vamos fazer uma experiência por uma semana dessa alimentação, tudo cru. Ela já vinha investindo, né? Na questão da água, disso, daquilo. Eu falei assim, vamos fazer essa experiência. Só que com uma semana eu já fui sentindo, saindo aquelas inflamações, eu fui melhorando, porque eu fiquei num estado que eu não tinha confiança na minha perna. Eu colocava, dava um passo,
mas quando ia trazer a outra, às vezes eu até tombava. Então, eu fui sentindo melhora nisso e de uma semana fomos para um mês. Aí minha filha falou assim, eu não volto nunca mais, eu continuo crude. E eu falei assim, não, eu vou mesclar. E aí nós voltamos para casa, né, que foi a última local que nós fomos. Aí nós, quando voltamos para casa no mês de setembro, eu continuei assim com suco verde, fazendo suco verde, tentando ali, remando com a alimentação. Foi quando a Amanda nos apresentou. Desculpa, gente. E aí eu vou deixar você explicar, né, sobre o Expirare, o Sutilizar, o Expirare, mas eu tive a oportunidade de participar do Sutilizar, sem entender muito bem. Foi tudo muito novo, muito impactante. Aí o Sutilizar, o Expirare. E o processo me impactava, mas eu estava sentindo cada vez melhor, então o negócio era continuar. Algumas pessoas meio próximas achavam que eu não ia dar conta de continuar. Mas eu falei assim, não, eu posso fracassar aqui ou ali, mas uma coisa, eu tenho persistência. Então, foi uma oportunidade ímpar. Eu É só pra mim, gente, eu não tô ouvindo. É que eu não vejo. Eu não sei se tá tudo certo com o vídeo. foi Tá aí, aqui. Betinho? Então, Ah, para mim, voltou. assim, quando eu entendi, porque no primeiro encontro, eu não entendi que era só o suco durante o dia todo. Aí depois eu falava, mas como eu consegui fazer uma coisa dessa? Era muito novo, muito, eu não tinha visto antes. E mais com as lives, as explicações, os livros que você disponibilizou, isso foi se tornando mais claro e prossegui. Hoje estou nas frutas, muito feliz por ter conseguido fazer já 2 jejuns a seco, novidade também. E eu gostaria que vocês expusessem aí para o pessoal sobre o Sutilizar e o Expirare, né? Que é um processo assim muito lindo, o que vai acontecer no organismo da gente. Muito legal, meu bem. Gratidão aí por essa, né? Essa explicação tão ampla. Muito bom de ouvir um pouco mais. Assim, a maior parte do que você contou eu já sabia, mas tiveram coisas aí que eu não sabia, né? Que foram novidades de ouvir. E o que eu pensei, assim, né? Daqui a pouco tipo, a câmera dela parece que está se mexendo sozinha. A Prita falando aqui, ó. Entendi, deve tá desequilibrado o celular, né? Mas enfim, voltando, né? Então é muito bom de ouvir a tua história, né? De entender esse processo todo. E muito honrada, né? De fazer parte. Eu sei que muitas pessoas aí, a várias mãos, fizeram parte da jornada. Mas bem ou mal, o mérito é só seu, né? Então, eu acredito muito nessa coisa da gente atrair o que precisa ser atraído nos momentos, né? E muitas vezes a gente não necessariamente atrai coisas que podem ser, entre aspas, positivas para a gente ali, mas mesmo as coisas que vêm com um tom negativo, né? Que inclusive foram os seus desafios, né? Tudo que você vivenciou, o seu passado, todos os seus diagnósticos, né? Eu sinto que eles vêm sempre para trazer aprendizado, né? Curvas de aprendizado. Então, assim como as pessoas que a gente encontra no caminho, né? Então, enfim, eu queria dizer que isso é inspirador, né? De saber a tua história, de ver o teu caminhar. Porque tem muitas pessoas que, às vezes, com diagnósticos um pouco mais simples que o teu, desistem, né? E acham, não vai ter jeito, então é isso aí, me rendo, né, à medicina alopática, né? Que seria a medicina
dos remédios e das cirurgias e de cortar aqui, colocar outro ali, enfiar umas coisas que não tem nada a ver com o natural do ser humano, né? Então é bem legal de saber esse teu caminhar, né? E que incrível ter filhas assim, né? Para te auxiliar nesse processo também. E, bom, o que eu queria agregar aqui um pouquinho, né, seria justamente essa intenção da gente trocar um pouco sobre essa questão da inflamação, porque o quadro como um todo, né, esse quadro, seja diabetes, seja a própria esteatose hepática, que você também recebeu esse diagnóstico, né, e entre outros, são quadros de inflamação. Às vezes as pessoas pensam, inflamação significa que fica inchado, ponto. Não. Inflamação é basicamente quando a gente tem alguma área do corpo que, numa tentativa do nosso corpo de remediar aquilo, começa a ficar cada vez mais, como é que eu posso dizer a palavra? Cada vez mais com menos energia disposta, mais disponível ali para ser distribuída, e cada vez mais o sistema imune focado em sanar algum problema. Só que muitas vezes esse sanar algum problema não remedia 100%, né? Tanto que as pessoas com a inflamação, o que ela faz? Na inflamação, a gente acaba estocando toxinas, né? E aí, ao estocar essas toxinas, a gente retira elas ao máximo, que não necessariamente já consegue fazer 100% do corpo, retira ao máximo da circulação, mas não resolve. E no longo prazo, gente, inflamação, quadros de toxemia, né, ou de toxemia, cada um usa uma pronúncia, podem ir avançando até um estágio que a gente chama de fungação, que é o estágio do câncer. Claro que não necessariamente todos os casos de inflamação vão chegar a um câncer, depende muito do quadro de cada um, depende do nível que a gente corrobora ou não com esse quadro completo, né? Se a gente tem hábitos que ajudam ou que atrapalham nessa desinflamação e por aí vai. Então foi muito do teu caminhar, né? Interessante que você até trouxe. Lá no início você começou a agregar mais vegetais, né? Mais frutas, inclusive castanhas e por aí vai. Então, uma pessoa mais inflamada, que você acabou experimentando isso, as castanhas não são a melhor saída, né? O uso de castanhas. É claro que a gente necessita de ômegas, né? De gorduras. Mas muitas vezes num quadro tão amplo de inflamação, como era o teu, as castanhas elas não vão ajudar, elas na verdade vão inflamar ainda mais. E aí esse dia aderindo cada vez mais às frutas, né? E entrando no processo dos sucos, isso tudo traz para o nosso corpo uma área de tipo um espaço para respiro, digamos assim, né? E aí depois quando você foi experimentar com o jejum, que eu sei que você teve ótimas sensações, né? Claro, foi desafiador, mas que você depois se sentiu bem. A gente dá mais espaço ainda, porque o jejuar, o se abster de colocar alimento para dentro, seja um jejum à base de água, lembrando que a água tem que ser de boa qualidade, claro, né? Ou seja um jejum a seco, a gente está dando tempo e espaço ao nosso corpo para fazer o trabalho que ele sabe fazer melhor. Se a gente está sempre colocando coisa para dentro, independentemente disso ser alimento cozido, processado, ou até mesmo frutas e vegetais, em alguns momentos é excesso. Tem momentos que o nosso corpo pede para nada, pede por nada. Ele pede por espaço, né? Então eu sinto que tem muito disso também. E bem interessante de ouvir o teu quadro. O que eu acho que seria legal, Betinha, é você contar um pouco, né, você começou essa reeducação em 2016, né? Mas em 2022, com essa apresentação da alimentação viva, consegue contar um pouco para as pessoas como é que foi isso, né? Como é que foi a tua transição, o que você comia no início, depois o que você passou a consumir, os hábitos que você foi mudando para além da alimentação, né? Conta um pouquinho para as pessoas também disso. Acho que é um lugar aí de inspirador mesmo. Isso. Nesse contexto todo que eu estava, né? E com essa transição alimentar aí, os sucos, aí foi um ponto assim muito interessante. E parece chama a atenção das pessoas, mesmo quando você quer ficar meio, né? Chama a atenção porque minha cidade oferece uma feira muito minúscula, mas mesmo assim eu comprava ali os abacaxis para a semana, uvas, de todos os sucos, assim, parece que meu organismo pede esses cítricos. E eu fazia uma eliminação diária antes, né? E achava assim, olha, meu intestino funciona bem, é um reloginho, porque antes eu saí para a escola, já eliminei e tal.
E no fim, depois você vai entendendo que aquilo estava muito falho. E foi interessante. Eu tinha um livro lá em casa que, há muito tempo, às vezes eu folheava algum pouquinho ele, mas também não tinha tanto tempo para estar lendo. Mas o ano passado eu falei assim: agora eu vou pegar esse livro e eu vou ler todo, que é Medicina Natural ao Alcance de Todos. Nesse livro tinha o olho ali, falando da iridologia. Eu falei com a Kise, né? Ela já conhecia, mas aí ela me levou, nós descobrimos onde estava o iridólogo lá em Presidente Prudente. Passei no iridólogo, em 2 até, porque ela já tinha marcado o outro para ver se batia, né? E realmente ali foi apontado a parte da minha circulação, que já estava assim, mostrando no olho mesmo aquela faixa, assim, que eu até me assustei. Falei, e aí? Tem jeito? Ele tem. E tal. E aí no outro iridólogo a mesma coisa. Eu li todo esse livro. Lá falava de combinação alimentar também, um livro bem antigo, né? E acompanhando aí as suas lives, com essa alimentação, esses sucos. Uma pessoa chegou na minha casa e falou assim: você está fazendo estoque de abacaxi? Eu falei: não, isso aqui está só para hoje, um pouco, se der para amanhã, fica pouca coisa. Aí chega, olhou assim, meio assustado. E fomos levando. E aí, em concomitante a isso, com o auxílio das minhas filhas, nós procuramos a linha integralista, sim, outros profissionais, como a acupuntura, com Takao e Mirante, não sei se ele está assistindo aí a minha live, ozonioterapia com a Silvana, também vim fazer hidrocólon terapia com a Ediane aqui foi no início desse ano, em São Bernardo, e também a bioquântica com a Adriana. Todo esse processo foi assim, fazendo uma ressignificância na minha saúde, na minha vida. Aí todos esses profissionais falavam: e atividade física, você precisa investir em atividade física. Eu tentei ainda fazer algumas caminhadas, mas por falta de hábito não persisti. E agora, esse ano fizemos novamente a segunda viagem para o Nordeste, a viagem de terapia. Aí foi outra coisa, aproveitei melhor o passeio, porque já sentia mais firmeza nas minhas pernas. Se a artrose está aqui, mas também não sinto dores, né? E quando voltamos de lá, ficamos aqui na região metropolitana, em um local estratégico, perto de uma academia, onde estou matriculada nela, já vai o 2º mês. E essa experiência nova também, né? Eu faço ali todos os dias a musculação, estou fazendo pilates solo com um fisioterapeuta muito competente, o Adam, e também a natação, outro desafio, mas estou sentindo outra coisa na minha saúde, tá? Não tem comparação. E conhecer você, Eli, ser acompanhada por essa mentoria, foi assim um divisor de águas. Um divisor de águas. Porque fiz consulta, né? Você me consultou. Desconfiou logo de primeira mão quando eu falei assim, lá no início: olha, eu sinto falta do sal. Coloquei aqui umas azeitonas, você me orientou sobre o sódio da azeitona, e que aquilo já era um sinal da minha adrenal. Eu ouvia falar de rim, mas de adrenal, se ouvir, nunca prestei muita atenção. E na bioquântica também foi apontado ali uma adrenal muito fragilizada. A Adriana até falou assim: olha, você tinha que estar com 46, você tinha que estar de 80 a 100. E chegou aqui, está 46. Eu não permanecia ouvindo uma conversa até o fim, ou se entrasse num carro, numa viagem, eu mais dormia do que prestava atenção na estrada. Ali mesmo no consultório dela, às vezes ela conversando, e ali mesmo eu apagava. Era uma falta de energia inexplicável para mim.
mas explicável aí com o adrenal dessa forma. Aí, quando foi agora, eu voltei lá novamente e ela, quando ela colocou lá que fez o exame, aí eu falei assim, mas não saiu aqui aquela primeira parte lá, as prioridades. Eu vou, calma que depois eu te explico. E ela se emocionou ao explicar que não tinha mais aquele chamamento de atenção, porque tinha feito as sessões lá de detox de metal, desparasitação, que também a Ediane já puxou lá na máquina, e ela fez aqueles tratamentos, mas chamou a atenção, não só meu, como dela também, que ela falou assim, gente, eu me emociono porque eu não quis ficar te falando, porque às vezes a pessoa empolga, mas a forma como estava a sua energia é questão de energia vital. Então, isso foi recuperado, eu posso dizer que eu tenho uma nova vida, né? Com esse processo todo. E eu também não posso deixar aqui de agradecer a Carol, né? Foi feito ali, eu fui, foi substituído, as almagas foram retiradas, substituídas pelo Dr. Flávio, e a Carol fez o meu implante dentário, para minha reabilitação oral, aí, com uma melhor mastigação e aproveitamento dos alimentos. E tem uma pessoa que eu conheci o ano passado também, né? Você eu conheci em dezembro, e essa pessoa eu conheci no mês de novembro, e quando foi o Fontana. E quando ele me olhou, porque todas essas toxinas estavam atingindo minha pele, então estava saindo muitas verrugas, aquelas sinais marronzinho alto, e aqui em volta do meu olho, que me dava gastura até de passar a mão, até de olhar. Era muito. E ele falou assim, eu tiro isso daí. E mostrou umas fotos e tal, falou que já trabalhou com isso. E ele viajou até a minha cidade, lá em Mirante, e fez 2 sessões de retirada de todos aqueles carocinhos. Ele contou 78 daquilo. Só no rosto e pescoço. No calor assim, dava gastura de passar. Então, e com o processo do suco, hoje até as pessoas mesmo falam da minha pele, né? Saíram manchas, foram eliminadas as manchas, foram embora. Eu sinto uma pele melhor. E principalmente, eu não tenho como agradecer. Porque um dia eu cheguei na acupuntura, o Takal falou assim, tá tudo bem? Como que a senhora tá? Eu falei assim, olha, eu tô com dor no ombro, na lombar, no joelho direito e no tornozelo esquerdo. E também estava o esporão me incomodando. Ele falou assim, mas espera aí, o que dói mais? Ombro ou lombar? Joelho ou lombar? Eu falei, é tudo. Aí que eu desconfiei, porque ele falou assim, mas tudo não tem como, né? Em uma hora fazer tudo. Eu falei, então, cuida da minha lombar, porque com ela, pelo menos, eu vou continuar de pé. Eu vou conseguir me locomover. Então, para vocês verem a situação que eu estava de toda essa inflamação. Quando caía algum objeto no chão, era a pior coisa para mim, é me abaixar para apanhar aquilo. Porque se eu abaixasse, como que eu levantava? Se firmava uma perna, a outra não ajudava. E hoje, graças a Deus, esses problemas não sinto mais. Estou muito empolgada com essa atividade física que eu estou fazendo. O certo é começar lá atrás, né? Eu começando aí com 60 anos, mas mesmo assim está sendo muito gratificante para mim todo esse processo. E não desisto, viu? A alimentação continua majoritariamente à base de frutas. Muito incrível, né, Beth, esse caminhar todo, olha quantas coisas. E eu acho que, assim, para além disso, né, de você ter já experimentado os dois lados, né, o lado da dor e atualmente está nesse outro lado tão bonito, né,
eu acredito que também é isso de trazer a luz para outras pessoas, né? Que talvez vivam coisas similares, né? Então, tá sendo bem gostoso de te ouvir, de ver a galera entrando aqui, pessoal que eu nunca vi, pessoas, novos nomes aqui que com certeza te seguem, seguem a Kizzy. Então, bem legal. E o que eu queria até abrir aqui, né, para todo mundo. Gente, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas para a Beth, para fazer perguntas para mim, né? O que eu vou agregar um pouquinho é nisso de sugerir as pessoas. Porque eu até fiz uma postagem recentemente, né, sobre isso. Em geral, a gente toma muitas decisões com base no medo. E aí, quando alguém recebe, né, um diagnóstico, que muitas vezes a gente recebe aquilo como uma sentença, a gente acredita que, bom, está fadado aquilo, né? Então, é interessante a gente não se sentir preso a um diagnóstico e saber que aquilo é um estado momentâneo e é um pedido de socorro do corpo. Quase sempre todos esses diagnósticos que a gente vê, que são diagnósticos que talvez debilitam muitas pessoas, né? São bandeirinhas do corpo. Existem muitos livros sobre isso, né? Sobre a linguagem do corpo, né? Como o corpo fala. E esses quadros que são chamados de doença, que a gente nem gosta muito na naturopatia desse nome, né? São, na verdade, desequilíbrios. E desequilíbrios que é o corpo pedindo ajuda. E que muitas vezes a gente não sabe interpretá-los. E até se a gente levar na linha da alopatia, são tidos como talvez uma coisa que veio talvez geneticamente você não consegue reverter e por aí vai, né? Eu digo porque Olha, até hoje, né? Fala, meu bem, perdão. eu até tinha pensado em trazer isso aqui, porque, como você está falando, às vezes a gente recebe um diagnóstico assim, e ainda mais que da família da minha mãe, todos adquiriram diabetes tipo 2. Isso já atingiu dois dos meus irmãos, e os outros ficam assim como eu, que já ficou já no pré-diabético. E da família do meu pai, eu tenho prestado atenção que tem algumas exceções, mas a maioria, a causa da morte é o câncer. Então, quando a pessoa fala assim, na minha família quase todos são diabéticos, a tendência é esperar que aquilo atinja você e você está fadado a ser diabético, né? Mas aí com essa experiência eu posso reafirmar o que eu já ouvi em vários vídeos aí pela internet, que a diabetes adquirida tipo 2 é a base alimentar mesmo, a pessoa adquiriu por causa de maus costumes alimentares, então que dá para reverter sim, né? E quanto antes, porque às vezes a gente vai deixando e um problema chega a outro, e esse é. Porque até então eu achava que eu era uma pessoa saudável, porque eu ia trabalhar, voltava e tudo. Mas quando vem, parece que vem de uma vez assim. Talvez alguém que está me ouvindo, que me conhece, fala assim: a Beth passou por tudo isso, foi em curto prazo de tempo. Os sintomas que foram se agravando e que se não tivesse tido essa tomada de decisão, tudo isso que aconteceu, que eu agradeço, louvo a Deus primeiramente, depois a você e toda essa equipe aqui que eu citei, eu estava uma pessoa até agora tomando aí o remédio para diabetes, para pressão, né? Minha pressão está regulada, sair desse risco do pré-diabético. Só estou lutando aqui com uma gordura visceral, que acho que era por falta também das atividades, mas que já também já diminuiu bastante. E acredito que agora com esse caminho aí do jejum a seco, ela vai ter que ir embora, como as outras foram, como os sintomas foram. E eu estou muito feliz. E ainda, novamente, eu agradeço esse convite que você fez, né? Deu importância à minha história, porque eu no processo ali, no grupo, eu falava, meu Deus, será que os outros sentem essa vontade que eu sinto ainda de voltar lá para aquela alimentação que tanto me fez mal? Mas aconteceu algumas escorregadas, mas eu me ergui e com o apoio que você foi dando, com essa mentoria toda e toda essa equipe aí
que direto ou indiretamente cuidou aí da minha saúde e estou aqui contando essa vitória. Gratidão, meu bem. Eu acho que é incrível, né? Isso, os auxílios, eu acho que também tem essa coisa de aprender a pedir ajuda, né? Acho que serve também como um espaço para. Porque a gente tem a tendência hoje em dia, principalmente mulheres, né? De ter essa coisa de, eu sou independente, eu me viro sozinha, eu dou meu jeito, né? E é bem importante a gente, né, estender a mão e falar, cara, eu tô precisando de ajuda, né? Então acho que também tem esse espaço, né? Que é um espaço que foge um pouco aqui do tema naturopatia ou do tema, mas que é um espaço necessário da gente habitar também, de aprender a pedir ajuda, né? De aprender a se abrir, de aprender também a falar sobre, né, as nossas fragilidades em todos os sentidos, porque ninguém é perfeito, né? E eu sinto que muitos desses quadros vêm para também demonstrar que a gente tem que aprender, né, a falar sobre isso. E para além disso, né, puxando um pouco também para essa coisa da explicação de quadros em geral, e acho que vai facilitar para todo mundo entender, né, principalmente talvez para quem está aqui pela primeira vez nessa live, quem ainda não ouviu outras lives aqui da página, e até sugiro, quem quiser, dar uma seguida lá no YouTube, gente, porque todas essas lives que acontecem aqui ficam salvas, sim, aqui no Instagram, mas depois eu jogo no YouTube e é mais fácil de ver, de compartilhar e por aí vai. E a página lá do YouTube é o mesmo arroba daqui, Elilamê, né? Mas aí o que, para talvez facilitar para as pessoas que estão aqui ouvindo isso pela primeira vez, e na pegada da naturopatia, que é o que eu, né, pratico, que é o que eu acredito muito, a gente enxerga os dois lados da química, no sentido de um corpo, né? Tem o lado base, o lado alcalino, e tem o lado ácido, né? E todos esses quadros, independente do que a gente estiver pensando de desequilíbrios, né, de sair da homeostase do corpo e entrar no que a gente chama de, entre aspas, doença, tem a ver com uma pendência para o lado acidificante, né? E a gente sabe que existem hábitos e hábitos. Por exemplo, inclusive o excesso de exercício é acidificante, né? A falta de exercício também, ou dormir mal, dormir pouco, dormir horas que não são ideais, isso tudo é acidificante. E no final das contas, muitas pessoas às vezes falam, mas eu faço tudo entre aspas, certo? E uma pessoa que faz tudo errado, tá tudo certo com a saúde dela. E aí, o que explica? A gente tem que sempre lembrar que a gente também traz uma carga de genética, né, na nossa família. E aí essa genética, que é um pouco do que você trouxe, né, Betinha? A genética também tem um pouco a ver com isso da gente entender que a gente traz essa carga, mas a gente consegue reverter. E muitas vezes tem pessoas que têm uma genética forte. E aí, por isso, não necessariamente fiquem doentes tão fácil ou tão rápido. E o corpo tem uma facilidade para se limpar maior, né? Com pessoas que têm uma genética mais forte. E a tendência atual, gente, de cada geração é vir cada vez mais fraco do que a geração anterior. Então, por exemplo, a saúde dos nossos avós, para a maioria, ou bisavós, para a maioria, a gente provavelmente observou nossos bisavós ou avós morrerem, talvez de morte morrida, né? Digamos assim. E hoje em dia a gente já vê pessoas falecendo novas, né? Minha mãe faleceu de câncer aos 45, que foi o que deu aquele start para falar, cara, eu preciso rever os meus conceitos de muita coisa, né? Então, assim, a gente tem que entender que a gente traz essa carga de possível força ou fragilidade genética, e pode ser em nível endócrino, pode ser em nível ósseo, pode ser em nível de circulação, de várias coisas, mas que isso não é sentença, a gente consegue reverter, né? Ou estabilizar. Porque aquela fragilidade, possivelmente, ela vai continuar existindo. Se for, inclusive, uma fragilidade de DNA, possivelmente ela vai continuar existindo. Mas imagino que todos aqui já tenham ouvido falar de epigenética. A gente consegue reverter casos pelos nossos hábitos. Sejam hábitos alimentares, hábitos de exercício, né? Com quem que a gente convive, o ambiente que a gente está. A gente consegue fugir da poluição e ir mais para o meio do mato, né? Isso tudo também influencia muito em quadros assim. A questão emocional, a gente tem que lembrar que muito do que a gente chama de doença tem um fundo também emocional, tem uma explicação também emocional. É claro que não é só emocional, né? São vários, é multifatorial na maior parte das vezes, né? Nunca vai ter uma explicação por uma questão específica, tem várias explicações. Então, a importância dentro da naturopatia é a gente enxergar esses lados. E aí a gente observar que a gente vive numa sociedade que é majoritariamente acidificante. Hábitos acidificantes de alimentação, hábitos acidificantes de relacionamento,
Gente, relacionamento tóxico é um relacionamento acidificante, por exemplo. A gente se estressar muito é acidificante. A gente tem um trabalho que exige que a gente trabalhe horas e horas e horas e a gente não consegue se dedicar à nossa família, isso também é acidificante, né? Tipo, um monte de metais pesados que a gente está propenso a ter contato hoje em dia, mesmo a gente estando, às vezes, num local afastado, com esse monte de chemtrails, né, na atmosfera, a gente também está propenso a estar super intoxicado mesmo morando no mato. Então, a gente vive em uma sociedade que tem uma tendência à acidificação. Por isso, eu sugiro a todos, busquem se alcalinizar ao máximo. E essa alcalinização, ela pode vir por meio da alimentação, que nem Betinha trouxe vários exemplos aqui, né, das mudanças dela de alimentação. Pode vir por meio dos exercícios, pode vir por meio do sono, de outras ferramentas, né? Então, o exemplo da ozonioterapia, que ela trouxe também, e por aí vai, né? Tem N ferramentas. A meditação, né? E lembrar que, inclusive, em termos de temperatura, o frio, ele é mais alcalinizante do que o calor. Não estou falando para todo mundo querer morar no frio, não. Mas estou só indicando que a gente tem vários fatores aí que influenciam, né? E aí, inclusive, quando você trouxe falando sobre o jejum, né? Vou dar o exemplo do jejum aqui, porque possivelmente tem gente que nunca praticou, não sabe nem como começar. Gente, o jejum é uma ferramenta que pode ser muito interessante, principalmente o intermitente, né? Para começar. O intermitente não tem como começar já querendo fazer 3, 4 dias, 5 dias, 10 dias de jejum. A gente tem que começar aos poucos, até porque o corpo precisa se adaptar àquela ferramenta, né? E até existe já um termo que a gente usa que é cetoadaptação, que é a gente se adaptar a queimar gordura, viver utilizando acetonas, né? E aí é também uma possibilidade por meio do jejum intermitente, né? A gente aos poucos abrir esse espaço. E aí, é claro que em processos de desintoxicação, como que a Betinha vivenciou pelos sucos ou vivenciou também com o jejum, tem momentos que a gente não vai se sentir bem. E isso faz parte do processo de desintoxicação. Porque a gente está jogando toxina para fora. Então é normal que a gente não se sinta 100% legal. Então, muitas vezes tem pessoas que desistem numa mudança alimentar, que falam, eu comecei a comer mais salada, mas me deu uma diarreia. Eu comecei a comer, sei lá, mais frutas e eu senti um pouco de dor de cabeça. Eu parei o café e, sei lá, né? Enfim. E a gente sempre utiliza a nossa sensação física de bem-estar ou mal-estar, de estar se sentindo bem ou mal, como um termômetro. Mas esse termômetro é um pouco falho, porque a gente tem que entender que se a gente está muito intoxicado, né? Ao desintoxicar, a gente não vai se sentir 100% legal, né? Então a gente precisa piorar para depois melhorar, tá? Então muitas vezes isso acontece. Então para quem está passando por isso atualmente, super sugiro, gente, força, né? Procura alguém que possa auxiliar nesse processo, um profissional que faça sentido, né, com vocês, para a linha de vocês que vocês seguem, né? Cada um tem uma linha, eu tenho uma linha, assim como, né, o Will, meu parceiro, tem outra linha, mas muito similares às vezes. Tem outros profissionais que têm outras linhas. Só que a gente tem que também conseguir se segurar ali naquele processo e aí dar as mãos. E é muito do que a Beth falou, né? Então, tipo, ter pessoas que estão vivenciando coisas similares ou passar por vivências em grupo. Eu acho super interessante porque muitas vezes a gente acredita que a dor é só nossa, né? E tem gente vivenciando outras dores também. Então, eu acho que a princípio seria isso que eu queria dizer. Beth, você quer complementar alguma coisa antes da gente abrir para perguntas? E quem tiver perguntas pode ir já mandando aqui embaixo Eu para a só gente na gostaria de falar interrogação. assim que esse processo do jejum a seco, né, mares dantes não navegados, foi uma experiência e tanto. Eu fiquei 134 horas, né, no primeiro jejum. Os lábios aqui ressecaram, eu não senti dor de cabeça, não tive outras coisas, mas a sede, o ressecamento aqui nos lábios foram muito visíveis, mas assim que começou a hidratar também, aquela casquinha saiu e foi uma beleza. Depois eu fiz há poucos dias, 82 horas, já foi mais tranquilo. E foi assim, uma experiência e tanto. Eu ficava assim, sempre nessa nessa eliminação de pesos, do 80, do 92 que eu falei que eu cheguei para 87, 83, foi recuperar um pouco. Eu queria tanto chegar na casa dos 70 e agora eu estou com 76 quilos, oscilando assim,
de 74, 76, entendeu? Mas já, agora esse dia eu falei assim, não, agora eu preciso eliminar mais isso daí. Mas está, assim, bem bacana o processo e só tenho a dizer gratidão. Gratidão, meu bem. Você é inspiração pura, né? Eu acho que é muito gostoso de ouvir. Parabéns mesmo, porque acho que até o jejum a seco, né? Para quem você entrou de tacada, já fez 134 horas assim a primeira vez. E aí, óbvio, tô aqui falando como profissional também que eu não sugiro ninguém pensar em fazer 134 horas de uma vez, né? Eu acho que tem que ser aos É igual poucos e você que nem a fala, Beth, ela né? passou por um. Teve assim Uhum. o foi possível fazer. Hoje eu lendo aqueles livros que você manda, que tem sido muito enriquecedor, né? O Saúde através de uma dieta sem muco e outros que você tem Uhum. mandado, um racional. A gente sabe que tem que ter o preparo mesmo, né? Para fazer. Então, É. tem que estar E você com veio, esse né, num super processo aí das preparo. frutas, mas foi Exatamente. muito bacana, porque é tudo coisa que eu achava assim, ah, eu nunca vou conseguir. E passei pelo processo, estou aqui, né, contando aí essa vitória. E é tudo coisa Muito que você incrível. ele tem partilhado, essas são tesouros da saúde que você tem partilhado e, e tem obtido assim, não só em mim eu vejo, mas na minha filha e em outras pessoas também que têm seguido esse processo. Eu, quando você deu a oportunidade para o Sutilizar e podia convidar quem quisesse, eu convidei minhas vizinhas, convidei bastante pessoas, iniciaram até assistir as primeiras, mas depois desistiram, né? Infelizmente, porque é uma coisa assim que você sente esse processo, você quer que também que aquelas pessoas sintam. E às vezes a gente deixa para cuidar quando já não tem mais, já está ali entregue na mão dos médicos cartesianos, você não tem como falar, não, abandona esse remédio aí, venha por aqui. O certo é estar se sentindo saudável, estar se sentindo algum encontro, já vá fazendo, já vai entrando nesse processo para não querer quando não tem mais quase assim. Teria solução? Tem. Mas às vezes a circunstância amarra a pessoa de um jeito que. E até a gente assim que conhece, eu tive um vizinho que eu vi o processo dele com a doença do câncer. Eu falava, ai meu Deus, se ele fizesse assim, né? Se abandonasse o pão, se fizesse, esquecesse refrigerante, mas ele falava, eu vou comer o quê? É o pão. Aí já estava nos tratamentos dele. Eu falei assim, como que você vai intervir através nisso daí, né? E terminou acontecendo como acontece com quase todos que contraem essas doenças. Então, quem está nos ouvindo, esse é um caminho para uma alimentação saudável, para adquirir uma saúde plena. Eu considero assim, porque no processo que eu estava, e hoje estou aqui, sem dores nas articulações, meu sono melhorou, e todos esses aspectos, então, eu tenho a dizer que é um caminho da saúde plena mesmo. Com certeza, meu bem. Também confio muito nisso, né? A gente concorda nisso. Em várias coisas a gente concorda, na verdade, né? Mas eu sinto que para todo mundo, né? Essa mensagem da Beth é crucial. Eu acho que é a mensagem da prática, né? De você ter vivenciado aquilo e poder falar, cara, eu fiz e é assim que eu me sinto. E aí o que também é importante de falar é que o caminho não é o mesmo para todas as pessoas, né? Então, para cada pessoa vai funcionar melhor de uma maneira ou de outra. Mas, assim, a resposta sempre é a mesma em termos de voltar para o natural, né? E é claro que quando a gente fala, voltar para uma alimentação natural, para muitas pessoas, por exemplo, comer aveia é considerado uma alimentação natural. A gente tem que tomar cuidado, né? Que tem muitos alimentos que hoje em dia são considerados dentro da saúde ou da alimentação saudável e que não são necessariamente bons para a nossa saúde, né? Então, é necessário uma revisão de conceitos, uma revisão do que é a alimentação do ser humano, porque hoje em dia
em larga escala se considera o ser humano como onívoro, e nós não somos onívoros, somos frugívoros. E quem é onívoro que come de tudo é por oportunidade, porque tem a oportunidade de comer de tudo, mas não é a melhor opção, né? Então, assim, não é que todo mundo precise ser fruge, crude, por aí vai. Mas o quão mais a gente pudesse inclinar para uma alimentação crua, à base de frutas e folhas e algumas sementes, mesmo que não seja 100%, mas que seja 70%, ou um pouco mais até, se possível, 80%, 90%, e que aí consuma de vez em quando alguns cozidinhos, mas cozidos mais leves, não cozidos mucosos, né, que causem muito muco, que os metabólitos sejam muito acidificantes, é o ideal, né? A partir daí. Não é que a pessoa precisa ser frugicrude, né? Enfim, é bem legal. Gratidão, Betinha, muito bom de te ouvir. Vamos ver aqui agora as perguntas, ver se tem gente que tem pergunta para você. Ó, pergunta aqui do Guilherme, ó. Boa noite. Posso no jejum do suco ficar com uma só fruta? Pode, Gui, sem problema. Acho que até Betinha fez uns dias de uma fruta só, né? O interessante é a gente explorar, né? Então, o interessante é a gente explorar um pouco esse mundo, né? Abrir um pouco esse campo. E claro, pode sim. Óbvio que a longo prazo ficar com uma única fruta não é o ideal. A longo prazo que eu digo, talvez meses a fio. Ainda mais se a gente não estiver consumindo orgânico, tá? É possível? É, tem pessoas que ficam super bem de monofruta por meses. Eu conheço, inclusive, casos de pessoas que já passaram mais de 6, 7 meses de laranja. Ou quase um ano só, ou mais de ano à base de uva. Né? Então, tem casos e casos de cura com monofruta, né? Não necessariamente só suco. Mas você pode sim, desde que você consuma o suficiente. Aí, para quem tem curiosidade, gente, sobre os sucos, quer entender um pouco mais, tem no meu, aqui na página, mas também lá no YouTube, tem as lives sobre Solid Food Vacation, que é o nome desse processo. Quem quiser vivenciar, tem a próxima vivência vai ser em janeiro, né? Final de janeiro. E, e é isso, acompanhada, né? Mas, Betinha, você preferia fazer com uma fruta só ou variar? Como é que era para você? Fazer a variação, mas assim, não vou só de melão e assim, sabe? Mas por dia mesmo, variando as frutas no decorrer da semana. Muito bom, muito bom. Eu assim, sou suspeita, né? Eu gosto muito de alguns sucos. Eu tenho a tendência a focar nesses sucos. Então, às vezes, eu não vario tanto. Eu fico muito do tipo, eu adoro suco de melancia, eu adoro a combinação abacaxi com uva, eu gosto bastante de suco de tomate com alho. E aí, às vezes, eu fico mais nesses, assim. E às vezes eu coloco um maracujá ali no meio, né, do suco com uva e abacaxi, ou só com uva e maracujá. E a água de coco entra como um coringa, né, para ajudar a bater. Porque, inclusive, lembrando aí para quem tem curiosidade, é, ajuda Porque muito. E aí, para quem tem curiosidade, quando fala, eu meu ouvi bem, você perdão. falando sobre a água estruturada, né? Das frutas e tal, e, e não apoiando aqui na América Latina a ingestão do H2O, e eu falei, não, não é possível um negócio desse, quando já se viu, a água, pensei comigo, a água é essencial e tal. Aí depois fui assistindo as lives e tudo, e compreendi, e olha, tem hora que eu fico pensando, né, e até nós tivemos lá o Frutinho, né, nós levamos aquele rapaz, e ele está encantado com o processo. Ele falou assim, eu falei, que nome você daria para um projeto desse? O poder das frutas. Ele, então, assim, porque ali, a água estruturada é alimento, é também essa parte aí, né, que faz substituto em excelência aí da H2O, e então é surpreendente mesmo o processo. E parece que assim, Com você vai certeza. aprendendo e cada vez você tem mais a aprender. Eu achei muito positivo assim os livros que você tem disponibilizado, né? Como esse Dieta Sem Muco. Não terminei toda a leitura dele, mas só de ler o início ali você vê os alimentos que você nem imagina que são verdadeiras colas que vão formando toda aquela microfilmagem, né? É aquela
o quanto de sintomas que causam esses mucos dentro da gente, né, nesse excesso todo. Eu vou te falar, agora eu compreendo, porque eu fiquei com essa tosse, carregada de muco e tal, e depois ocasionou uma pneumonia. Exatamente, né? Eu acho que é isso. Isso que você falou é perfeito. Porque para todas as pessoas, gente, eu acho que tem muita gente que. Antibiótico e tal. E aí Ai, você vê, perdão, acho que falhou aqui. estou falando assim, com esse processo aí, uma alimentação que gerava muco, e eu não tinha consciência disso, mas depois eu tive uma pneumonia, e tive que tomar antibiótico e tudo mais, enfraquecendo aí meu sistema imunológico, né? E hoje eu já olho para um alimento, já dá para detectar, opa, isso aqui gera muco. Esse aqui, embora que eu não vou dizer aqui que eu sou aquela fortaleza, assim, aqui se fala assim para mim, mãe, a senhora tem vontade disso? Para mim, vontade eu tenho, mas eu não quero. Às vezes eu falo, eu não quero. Mas se me insistir muito é perigoso, entendeu? Porque o hábito não é fácil você combater. Quando eu fui tirando o açúcar adicional, falei, acho que do café eu nunca vou conseguir tirar. Hoje eu estou evitando tomar café. Mas quando estava tomando, eu vi um vídeo na internet de um médico falando que com 15 dias de insistência você muda um hábito. E realmente com açúcar, eu pensava, eu tirei do chá, tirei do suco, mas não é desse suco, viu, gente? A gente estava falando aqui, porque esse não vai nada disso. Mas quando eu ainda não estava nesse processo, mas o café, eu falei, acho que esse eu não consigo. E consegui. Com 15 dias, consegui tirar esse açúcar. Refrigerante, me libertei por completo. Arroz, eu olho para ele, eu amava um arroz tirado ali, terminado ali de fazer, chega a vir aquele cheirinho, mas hoje eu olho para ele, lembro do livro lá, gera muco em abundância. Então, tenho já conseguido esses alguns alimentos dizer, isso aqui eu já não quero mais dentro do meu organismo. Parabéns. É isso, é um caminhar, né? E eu acho que esse é o ponto crucial que você trouxe. É estudar. Tem muitas pessoas que vêm me mandar mensagem, e não tô julgando não, tá, gente? Porque eu também já vivenciei muito isso. A gente tem a mania de falar, me explica como faz isso, como faz aquilo. Tudo, né? Fazendo pergunta de tudo, tudo, tudo. E tudo bem, a gente gosta às vezes de facilitar o caminho. Eu adoro facilitar os caminhos para as pessoas. Mas o mais importante é a gente ir lá estudar pela gente, a gente pegar e ler os livros e se aprofundar, porque o meu trabalho, inclusive, é esse, é cortar, ajudar as pessoas a cortar caminho, a não precisar ler tudo que eu li, a estudar tudo que eu estudei, para chegar onde eu cheguei, entre aspas, e onde eu ainda preciso alcançar, porque eu não parei aqui, né? Eu tenho as minhas questões também para tratar e trabalhar. Então, assim, o ponto crucial é esse, é a gente encontrar e entender que a gente precisa também estudar, pesquisar, correr atrás. Porque os mesmos materiais que eu às vezes encontro como novidade, vocês também podem encontrar, né? Vocês também podem achar na internet. Então, assim, eu gosto muito de facilitar, de passar para as pessoas os livros, de indicar onde procurar vídeos XPTO e por aí vai. E também, como o meu trabalho, né, meu servir é relacionado a isso, eu sinto que ajudar as pessoas a alcançarem a sua saúde ótima é também um dos meus processos na vida, né? Uma das minhas missões, assim. Mas eu sinto que para todo mundo a gente deveria tomar esse tempo de pesquisar também, né? Porque muitas pessoas me mandam mensagem, né? Tipo, Eli, me manda uma lista de todos os livros que você sugere que eu deveria ler. Cara, eu não sou a pessoa que detém todas as respostas, é claro. Eu vou indicar alguns, talvez eu esqueça outros, porque eu já li muita coisa, gente. Não só livro, artigos e vi vídeos e conversei com pessoas e por aí vai. Então, é claro que eu consigo facilitar esse caminhar e indicar algumas coisas, mas isso que você está fazendo, né, e que eu sei que muitas pessoas também já fazem, de estudar mesmo, de pegar para ler de verdade, não falar, ele citou o livro tal e de acordo com aquele livro isso significa isso. Não, pega o livro tal, vai ler também, vê se você também chegou nessa mesma conclusão, né? Eu acho que o interessante hoje em dia é isso, é a gente se dedicar a estudar. Se a gente quer alcançar alguma coisa, cara, a gente estudar a teoria daquilo e colocar na prática e experimentar na nossa pele é incrível.
porque eu não sei vocês, mas eu sinto maior tesão em estudar, em encontrar coisas novas e novas possibilidades e talvez possíveis curas a certas coisas que talvez não sejam para todo mundo, mas que vai auxiliar outras pessoas. Então, assim, eu acho que o ponto é esse, né? A gente encontrar esse espaço de estudar. E aí, para quem às vezes tem essa curiosidade, né? E que está chegando aqui pela primeira vez, ouvindo essa live pela primeira vez, espero que não entenda errado. Eu adoro passar material para todo mundo, né? Eu acho que o que mais me deixa feliz é ver as pessoas interessadas em assuntos que eu também curto, né? Imagino que para todo mundo. Imagina, se você encontra alguém que tem um hobby parecido com o teu, não tem um clique na hora, não tem aquela coisa da energia, né, que é trocada e por aí vai. É o que eu sinto também, eu adoro trocar com as pessoas sobre isso tudo. Mas sugiro, né, que todos caminhem o seu caminhar também, que estudem também. Para quem não tiver muito tempo, tem coisas, livros-chave, que vão resumir muita coisa, que talvez você não precise ler 10. Você pode ler aquele livro vai ter um resumão, né? Mas muito bom, meu bem. Ó, o Gui perguntou aqui quantos litros de suco coado deve se tomar. Eu sugiro que assista os vídeos que eu comentei no YouTube, tá? Sobre Solid Vacation, que estão lá na minha página. Tem todas as respostas sobre isso e mais até do que você está perguntando, meu bem. Vai variar muito. Não tem como te dar a litragem sem saber quanto você se exercita, qual a tua idade, né, tua altura, enfim. E, inclusive, dependendo do suco, tem mais ou menos caloria. Então, é um universo aí que vale começar a testar. Olha, tem uma última pergunta aqui da Débora. E se não subir mais nenhuma, a gente pode pensar em encerrar. Uma pena, né? Tão gostoso. Mas se subir mais alguma, a gente chega lá também. Tá perguntando sobre a adrenal e como identificar o mau funcionamento. Olha, tem vários sintomas que podem rolar. Os principais são, por exemplo, baixa de energia, né? Pessoas que têm baixa de energia podem ter uma correlação aí com a adrenal, porque a adrenal, ela secreta neurotransmissores, né? Ela secreta, inclusive, por exemplo, cortisol, adrenalina, né? Tudo isso está relacionado com a adrenal. E o cortisol, ele regula, por exemplo, quando a gente está acordado, quando a gente está em pico de energia, quando a gente está em baixa, e por aí vai, né? Então, é interessante a gente entender que o funcionamento, para tentar resumir, tem muito a ver com isso, com o nosso ciclo energético, tá? Então, algumas pessoas que quando tem, né, alguma disfunção podem apresentar vários sintomas. Até, por exemplo, o colesterol alto pode ter correlação com a adrenal, né? Pessoas com fragilidade de lombar pode ter correlação. E eu falo pode, gente, porque tem vários outros fatores que podem estar correlacionados também, claro, né? Pode ter correlação com a adrenal. Sintomas de depressão podem também ter correlação com a adrenal. Claro que podem ter correlação com outras glândulas também endócrinas, né? Mas também podem ter correlação com a adrenal. Inclusive, pessoas com pressão muito baixa pode ter também uma correlação com a adrenal. Quase sempre tem, inclusive. Por exemplo, uma pessoa que tem pressão 10/5, 10/6, ou 9 por alguma coisa, ou 11, mesmo 11, né? Já tem possivelmente alguma fragilidade adrenal. E a gente tem que lembrar que, inclusive, também, pela adrenal, trabalhar concomitantemente com os rins, quem tem fragilidade renal também provavelmente vai ter fragilidade adrenal. Eles trabalham juntos, de mãos dadas, né? E, enfim, tentando resumir um pouquinho aqui, a gente eventualmente pode fazer até uma live sobre, sei lá, sistema endócrino. É uma boa live para fazer com o Will. E fica aí para um futuro. Deixa eu ver se subiu mais alguma coisa. Não. Ah, então, Betinha, quer falar suas últimas Eu frases, quero aqui também né? mandar um abraço para a Tati, né? E um agradecimento também a você e a ela que me presentearam participar do Na Cruzinha. Eu acho muito válido também, assim, principalmente para quem está se utilizando. Então, um abraço a Tati. E um abraço a todos. E grata aí por mais uma vez aí por esse convite, de me dar a oportunidade de estar aqui expondo esse processo, né? E que com vitória. E eu acho assim que é bom mesmo você fazer uma live com o Will aí sobre essa adrenal, porque depois eu fui pesquisar a respeito e a gente vê uma glândula assim que tão, tão pequena ali, né, em cima do rim e com tantas funções. E até a Adriana também falou assim, o criador ele foi muito sábio
quando ele colocou, além de nos dar a vida, colocou essa energia vital no rim, né? Geralmente o homem assim no rim e a mulher no útero, mas também a mulher está também no rim, porque senão quando ela retira o útero, e daí? Então essa adrenal é a energia vital mesmo. Então ela falou assim, na situação que eu cheguei, que quando mediu lá 46, ela falou se demorasse mais um pouco, ela falou assim, no rim, quando dá um problema, ainda tem a hemodiálise para fazer. E a adrenal, quando ela zera ali, é a vida. Você foi. Então, foi muito interessante. Aí eu comecei pesquisar alguma coisa sobre adrenal. Não entendo de tudo, mas pelo menos deu para entender um pouco do que estava, desse processo que estava acontecendo, porque eu planejava muito e executava pouco, porque não tinha a energia necessária. Né? Hoje, graças a Deus, já sinto essa recuperação. Então é interessante mesmo essas lives, Calma, né? bem, é isso mesmo. Aí da minha parte, é isso aí. Gratidão, meu bem. É isso mesmo. Sistema endócrino, né, gente, está correlacionado a muita coisa. Pode explicar coisa demais. É super profundo. É uma área que eu preciso estudar muito mais, né? Não tenho todas as respostas, claro. Mas, assim, para todo mundo. É interessante a gente estudar, né? Porque sistema endócrino, se a gente piscar, a gente já está em alguma disrupção endócrina, né? A gente tem alguma questão hormonal. E a gente está num ambiente que é muito tóxico em geral, né? Qualquer coisinha causa disrupção endócrina, né? Qualquer toxina, tipo um metal pesado específico, microplásticos, né? Às vezes até coisas que a gente tem acesso no dia a dia que não necessariamente é a gente que usa, mas a gente também está cheirando, né? Aquilo ali. Então é complicado. Mas fica aí como uma possibilidade sim, de live futura, né? Para a gente dar uma mergulhada maior e eu me preparar também mais, né? Eu entendo sobre o sistema endócrino, mas é uma área que é tão vasta que tem, tipo, gente, tem pós, tem doutorado, tem várias coisas dentro disso e que mesmo assim ainda não dissecam tudo, né? É uma área vasta mesmo. E aí, enfim, é o que eu queria também dizer para encerrar aqui, para a gente fechar o nosso processo aqui dessa live de hoje, com muita honra, gratidão enorme, Beth, foi maravilhoso. É sugerir para as pessoas, né, quem tiver curiosidade, gente, com as vivências também, ou com, enfim, nem necessariamente acompanhamento, mas as vivências, que nem você trouxe algumas vivências, até agradeceu a Tati também, e para esclarecer, né, porque existem algumas vivências, tem a na Jejuar, olha, eu me misturei na cruzinha com a Jejuar. Tem a Jejuar, tem a Jejuar, que é de jejum, né, como o próprio nome já indica, são 3 dias de jejum. Inclusive está acontecendo, ontem foi o primeiro encontro dessa próxima e vai ser esse final de semana, a jejuar dessa vez. Tem a Inspirare, que é a vivência de sucos coados e que atualmente eu dei uma modificada nela para ela englobar também 4 dias de alimentação crua, os sucos e depois 4 dias de retomada. Então tem sido uma vivência bem incrível, assim, já tem mais de 3 anos que eu faço essa vivência. E cada leva de pessoas é novo, sabe? Eu sinto que é uma vivência nova, nunca é igual. Então é sempre gostoso porque tem sempre temas novos e assuntos novos. E apesar da prática do suco, né, coado e do uso de certas outras ferramentas, né, o psyllium, a zeólita, etc., ser sempre a mesma, eu sempre busco estar mudando um pouco. E a na Cruzinha, que é essa vivência incrível com a Tati, né, que a gente vai fazer a próxima, muito provavelmente em fevereiro, né? Então deve ser pós-carnaval aí para quem quiser desintoxicar pós-carnaval. E que a ideia é justamente entrar nisso da alimentação crua, né? De explorar a cozinha crua, né? Então, com várias receitas e a gente troca um pouco sobre a parte teórica também, mas majoritariamente a parte prática, né? Bom, mas é isso, eu queria agradecer demais, eu vi vários nomes novos. O que eu gostei Pode contar, você contou um pouquinho. As vivências e o jejuar, todos os dias tem um encontro, né? E você traz ali um acompanhamento, e isso é muito importante. Isso além esse pessoal do grupo, é muito bacana, né? Igual domingo, quando nos encontramos ali no Frutinique, né? Eu falei, hoje estou vendo ele carne e osso, porque
mas a gente vai se conhecendo, vai se apoiando um no outro, e essas orientações que você traz em todas as vivências, os encontros, eu acho que isso é um aspecto muito positivo de você não se sentir só. Porque esse processo, às vezes a pessoa acha, eu levo sozinho. Termina, às vezes, desistindo. Então, ali com essa mentoria, com esse apoio, com esses materiais, essas leituras que é trazida e tudo, isso aí acho que vai dando aquele gás para você continuar, prosseguir aí. Gratidão, meu bem. É isso. Eu espero que, quem sabe, a gente vai ver pessoas novas aí nas próximas vivências depois dessa live tão maravilhosa e inspiradora, né? E gratidão a você. Acho que você deve estar com a Kizzy por aí, né? Manda um beijo pra ela. Como eu não vejo vocês, é chato. Eu não consigo te ver. Eu tô falando olhando pra mim mesma aqui na minha tela. Mas que bom que todo mundo consegue ver você. E é isso. É. Em breve a Eu é gente que com certeza, agradeço. né, pensa em outra live, quem sabe, né? Não sei se me ouviu, cortou aqui um pouquinho pra mim. Mas agradeço muito a E presença eu que de agradeço. todos, de todas. Um beijo, minha flor. Bom Tchau. descanso pra vocês, né? Ah, é a Kizzy falando aqui, ó. Gratidão. Gratidão, Flor. Sempre. Seguimos. Beijo, gente. Boa noite. Bom Boa descanso. noite. Tchau. Igualmente.